Muito boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Chegamos com mais um Além da Notícia e o tema de hoje, eu já peço até licença a você. Avise a outras pessoas. Telefone agora para outras pessoas. Nós vamos falar sobre um dos temas de maior atualidade no momento em nosso país, de maior discussão, polêmica, é a diminuição da maioridade penal. E eu tenho certeza que interessa e muito a cada um de nós, membros da família brasileira. Para conversar sobre este assunto, nós trouxemos aqui uma das brasileiras, eu acredito, eu mesmo entendo assim, de quem nós mais nos orgulhamos, uma das pessoas de quem nós mais nos orgulhamos nesses últimos tempos. A ministra Eliana Calmon, que eu vou pedir também licença, senhora ministra, por favor, para me ouvir ler o seu currículo. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui falando para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, e esclarecer algumas coisas que precisam, é sempre bom vir este esclarecimento. Né? Ministra, a senhora nascida em uma família de juristas, baiana de Salvador, formada em Direito pela Universidade Federal da Bahia, foi procuradora da República do Estado de Pernambuco, juíza federal na Bahia e, em 1999, indicada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para o Superior Tribunal de Justiça. Foi a primeira mulher a alcançar tal posto na justiça do país. Foi também corregedora nacional do Conselho Nacional de Justiça entre 2010 e 2012. Foi ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral entre 2008 e 2010. E em setembro de 2011 iniciou uma polêmica nacional ao criticar a tentativa de esvaziamento dos poderes correcionais do Conselho Nacional de Justiça e por interesses corporativos do Poder Judiciário. A senhora atualmente é diretora-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, que recebe como patrono, que tem como patrono o ministro Sálvio de Figueiredo, intitulada assim essa escola. Seja muito bem-vinda mais uma vez e muito não omiti nada. Não, está certo. Me diga uma coisa. Está tudo certo. Então a senhora é uma vocacionada para o direito, para a prática da justiça? Na realidade eu sempre quis ser advogada, sempre quis ser Ministério Público e terminei sendo, porque eu fui procuradora da República, né? E o procurador da República é o Ministério Público Federal. E por questões de evolução de carreira, à época o Ministério Público estava muito submisso ao Executivo, era a época de 1970, eu então resolvi fazer um concurso para ingressar na magistratura. E me dei muito bem na magistratura. É uma coisa até que eu fico muito admirada, e porque eu não transigir com nenhum dos meus princípios, eu sempre fui uma crítica das coisas erradas que eu acho errado no Poder Judiciário, mas eu fui contemplada com todos os cargos possíveis dentro do Poder Judiciário. Então, eu sou uma pessoa muito realizada com tudo que eu faço, né? Eu consegui chegar à cúpula do Poder Judiciário porque a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal é uma escolha política do presidente da República. Mas para os magistrados de carreira, a cúpula do Poder Judiciário é o Superior Tribunal de Justiça. E eu chego ao Superior Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça eu passo por todos os cargos. Justiça Eleitoral, vou ao Conselho Nacional de Justiça e agora estou na Escola Nacional de Magistratura. De forma que isso, para mim, é um orgulho e, ao mesmo tempo, eu digo que foi uma junção de situações, e eu digo assim, é uma junção cósmica de várias forças e que me fizeram galgar todos esses cargos, porque eu nunca disputei de forma ambiciosa ou transigir ou fiz pedidos escusos, nada. Eu fui chegando naturalmente e lentamente a esses cargos. E para observar, são todos cargos ligados à magistratura, porque eu sou magistrada. Magistrada, vocacionada, feliz com o que eu faço, muito feliz e muito realizada com o que eu faço. Ministra, duas virtudes da senhora encantam ao brasileiro, ao cidadão comum: retidão e coragem. E aqui, acho que a senhora se tornou muito conhecida, mais conhecida ainda,
quando a senhora iniciou aquela polêmica ao criticar a tentativa de esvaziamento dos poderes. Em que circunstância aconteceu aquilo? Realmente aquilo foi o grande palanque, vamos dizer assim, para eu me tornar conhecida da população, as pessoas começarem a admirar. Porque o Conselho Nacional de Justiça, que foi um órgão criado para alavancar a reforma do Poder Judiciário, porque nós tínhamos um Poder Judiciário que estava pessimamente gerido e essa falta de gestão levava a uma disfunção do Poder Judiciário. Ninguém desconhece como está difícil se demandar na justiça brasileira. A justiça brasileira é muito lenta e a justiça brasileira é imprevisível. Não se pode prever o que é que vai acontecer. Se chega ao escritório de um advogado, o advogado, há alguns anos atrás, tinha uma expectativa e dizia, o direito é bom e o senhor vai ganhar. Hoje, os próprios advogados dizem, eu não sei, toda demanda é uma aventura. E é exatamente isso que nos deixa muito entristecido. Nós temos de ter uma justiça que seja uma justiça previsível, que nós saibamos quem tem razão, quem não tem razão, se o direito é bom, se o direito não é bom. Não pode ser um jogo de interesses, né? E, exatamente, o Conselho Nacional de Justiça foi um órgão criado em 2004 pela a Emenda Constitucional 45 para dar uma gestão adequada ao Poder Judiciário. E com uma adequada administração, as coisas começam a mudar na atividade fim. E nessa atividade fim é que está exatamente toda a questão, porque nós precisamos de juízes que sejam mais dinâmicos, juízes que sejam mais preocupados em estar servindo à sociedade, enfim, com um perfil de alguém que está como agente político para resolver os problemas. Nós não podemos ter um poder judiciário que sirva a ele mesmo, né? Então, o CNJ foi muito importante neste passo dado a partir de 2004. Mas, quando o CNJ começou a despontar como um alavancador das mudanças, houve uma parte da magistratura que começou a criar questões para que ele não avançasse. Que setores são esses? São setores corporativistas que ainda estão preocupadas com as prerrogativas da magistratura, estão preocupadas na manutenção do estado atual das coisas, que nós chamamos de status quo. Enfim, não querem mudanças, porque a mudança desagregará muita gente que está no topo do poder. A mudança desarruma aquilo que aparentemente está arrumado. Ora, se nós tivemos uma Constituição de 88 que mudou inteiramente a ordem jurídica brasileira e começou a ver o Poder Judiciário de uma forma diferente, não como um poder distante, aquele poder que era Estado e impunha como devia ser. Não. Hoje, o Poder Judiciário tem de estar a serviço do jurisdicionado. Nós, magistrados, temos de dar satisfações. Ministra, eu até digo, esta mudança que assombra a estes poderes, esta mudança ela seria sentida naturalmente na ponta onde o crime, onde a injustiça está sendo praticada. Logicamente, né? Em toda a atividade fim, seja para a segurança da sociedade, a segurança psicológica, a segurança pública, a segurança relativamente às famílias, à educação, porque o Poder Judiciário é um órgão que ele termina por agregar todos esses interesses sociais. Tudo termina desaguando no Poder Judiciário. É um dos pilares da República, de forma que é de importância fundamental. Então, quando eu cheguei no Conselho Nacional de Justiça para ser corregedora, e já trazendo uma
experiência de muitos anos como magistrada, eu comecei a atacar os pontos que eu entendia mais importantes. Eu tinha uma gestão de 2 anos, eu tinha ideia da minha limitação de tempo e eu dizia sempre para os meus auxiliares, eu estou com pressa porque eu estou atrasada. Atrasada como agente de mudança social. De forma que eu comecei a mirar os pontos mais vulneráveis. Qual o ponto mais vulnerável? Que esse eu, desde o dia que eu assumi, eu digo, não tolerarei a corrupção. Corrupção, para mim, é tolerância zero. E por quê? Porque se nós tivermos um engenheiro que seja corrupto, até um médico que não seja tão correto, não é? Um corretor de imóveis, enfim, qualquer profissão, a corrupção causa um estrago muito grande para a sociedade. Mas um magistrado corrupto é uma das coisas que não se pode tolerar. Por quê? Porque ele é agente da justiça. Pronto. As pessoas confiam a sua vida ao juiz, o patrimônio, a liberdade, a família. E como é que este homem vai negociar a decisão judicial? Negociar um direito que não é dele. E o que é pior, vamos analisar da seguinte forma. Nós escolhemos os profissionais que nós queremos. Aquele que é bom, que não é, o mais barato, o mais caro. Então, nós vamos ao dentista, ao médico, ao engenheiro, que nós mesmo escolhemos. O juiz, não. O juiz é aquele imposto pelo Estado, porque, inclusive, tem a competência. Goste ou não goste, seja bom ou ruim, tem de ser aquele juiz. Como é que esta pessoa pode falhar na sua atividade? De forma que eu sempre achei que um juiz corrupto, ele não pode ser perdoado. Não, por ninguém, muito menos pelos seus colegas, pela sua classe. Porque um juiz corrupto, ele começa a denegrir a classe da magistratura, a carreira. E a senhora está falando aí como uma autoridade, mas eu, como cidadão, um juiz corrupto, para mim, deveria ser destituído, perder todos os seus direitos, o que não acontece hoje. Exatamente. Nós temos uma tolerância maior e sempre, por anos e anos e anos, nós começamos a dizer que esta tolerância com os errados, com os corruptos, com os inescrupulosos, era uma tolerância para fazer uma defesa do poder, uma defesa da nação. Não, nós temos de proteger o poder judiciário. E nós não podemos colocar para a população quem é ruim e quem é bom. Isso não existe mais. Por quê? Porque no momento que nós estamos escondendo as entranhas do poder judiciário, nós estamos facilitando que estes poucos magistrados corruptos, e são poucos, não são muitos, mas eles fazem um estrago muito grande, porque eles têm o quê? Eles têm a proteção do poder. Então, eles ficam protegidos pelo poder. E foi isso que me levou a dizer uma frase que ficou famosa e que as pessoas acharam, não, ela está generalizando. E eu não generalizei, dizendo o seguinte, eu estou preocupada com estes bandidos que estão escondidos atrás da toga. Ou seja, essa proteção que existe ao Poder Judiciário, e tem de existir porque ele é um dos pilares da democracia, está levando a que pessoas se valham disto para desfrutar de uma maior desenvoltura na atividade criminosa. Então, no momento que o próprio judiciário começa a combater internamente isto, e o primeiro combate é através da transparência. Todas as vezes que nós damos transparência ao que está acontecendo na administração, no poder, e essa é uma tônica, esse é um viés da nova administração, a partir da Constituição de 88, nós desinfetamos aquilo que está contaminado. Me diga uma coisa, depois dessa polêmica toda, quando a senhora terminou o seu mandato, de lá para cá, a senhora percebeu fruto nesta sua empreitada?
Eu percebi. Eu até há pouco tempo, quando eu deixei, eu tinha uma avaliação assim. Eu acho que eu terminei fazendo muito barulho e pouco resultado. Mas hoje eu tenho outra percepção. Qual é a percepção que eu tenho? A percepção que eu tenho é de duas ordens. Sob o ponto de vista externo, a população brasileira, ela se agregou a uma discussão sobre o Poder Judiciário. Toda aquela defesa que foi feita nas redes sociais, telegramas, artigos, cartas que chegavam para a corregedora Eliana Calmon, na realidade aquilo era uma manifestação popular, a manifestação da sociedade em favor do Poder Judiciário. E toda vez que a sociedade começa a discutir, começa a prestar atenção em um poder, é sinal de que este poder é um poder importante. E a partir deste diálogo social, as coisas começam a mudar. E é o que acontece. A sociedade começou a tomar conta do Poder Judiciário. E eu quero agregar uma outra coisa importante. A senhora infundiu um raio de luz e de esperança no coração dos homens de bem, inclusive dos homens de bem que estão dentro do judiciário, que talvez estivessem também calados. E é o outro foco, porque do outro lado, né, internamente, o que é que eu observei? Eu observei que as pessoas mais tímidas dentro do Poder Judiciário e dentro dessa cultura do não falar, no abafar, de se manter tudo intramuros e não conversar sobre essas chagas que existem no Poder Judiciário, a partir dessa discussão social que eu terminei por provocar, estas pessoas começaram a se movimentar também. E começamos a verificar que em muitos tribunais o perfil mudou inteiramente. Os corregedores mudaram. As corregedorias hoje, a partir daquela gestão, e que não foi só minha, essa mudança no Conselho Nacional de Justiça começou com o ministro Gilson Dipp, porque ele também teve uma atuação muito forte, muito rigorosa contra a corrupção dentro do Poder Judiciário. E eu dei seguimento a essa política, de forma que nós sim, houve uma mudança interna muito grande. Os magistrados de primeiro grau, principalmente, eles têm muita sensibilidade. E eu noto que quando eu vou fazer uma palestra ou quando eu tenho necessidade de me comunicar com algum deles, eles têm aquela reverência de alguém que provocou uma mudança. Eu não digo que fosse uma mudança de pessoa a pessoa. As pessoas se sentiram à vontade de externar a sua insatisfação. Certamente foi uma belíssima semente, que os frutos perdurarão e se multiplicarão. Nós vamos continuar conversando com a ministra Eliana Calmon daqui a pouquinho, e o tema de hoje é a diminuição da maioridade penal. Mas eu quis muito conhecer um pouco deste espírito que move a ministra Eliana e que fez com que todo o Brasil, quando a conheceu, a admirasse tanto. E para nós é uma honra tê-la aqui nesta noite. No próximo bloco, a gente volta a conversar com a ministra Eliana Calmon e já o tema da diminuição da maioridade penal e o que essa mulher pensa. Daqui a pouco.